Na época da Alemanha nazista, Hitler teve um ministro da propaganda, existia um ministério da propaganda chamado Joseph Goebbels. Goebbels é o autor de uma frase que muita gente repete. A frase que diz que uma mentira contada 1000 vezes torna-se uma verdade. Goebbels foi um dos principais aliados de Hitler e um dos grandes responsáveis pela imagem que Hitler teve perante os alemães. Ele foi extremamente hábil nisso, né? Agora, imagina, se Goebbels dizia que uma mentira repetida 1000 vezes tornava-se uma verdade, e na época não existia redes sociais, não existia o WhatsApp, agora você imagina uma mentira repetida milhões de vezes em apenas alguns minutos. O potencial que ela tem de transformar-se em verdade no imaginário de milhões de pessoas em qualquer lugar do mundo. É preocupante essa questão e muito tem se falado das chamadas fake news, né? E como as pessoas repetem essas coisas, e como elas propagam essas coisas, e como elas não conferem aquilo que elas estão repassando, e às vezes repassam apenas porque aquilo que elas receberam é algo que lhes agrada de alguma forma, ou porque elas pensam daquele jeito também, mas elas não conferem nada e assim contribuem para esta confusão gigantesca que a gente vive no Brasil e em outros países também. E às vezes algumas afirmações, e eu vou exemplificar algumas questões, são feitas e se você não raciocina sobre elas, se você não pensa, se você não compara, se você não vê ouve outras opiniões, fica parecendo que é uma verdade. Aqui no Brasil há uma polêmica muito grande, por exemplo, sobre a questão de que nós vamos reduzir a violência se permitir o porte de armas para a população em geral. A violência ela tem causas extremamente complexas. As causas que levam a uma violência exacerbada no Brasil não têm apenas uma origem, são várias, e que precisam ser pensadas, aprofundadas, refletidas. Agora, se a gente acredita, por exemplo, que o porte de arma é capaz de resultar em segurança, então poderíamos comparar os países com os menores índices de violência do mundo. Então, os países que têm o menor índice de violência no mundo são a Austrália, a maior parte dos países do norte da Europa, que são países que apresentam um alto desenvolvimento socioeconômico. Entre os países desenvolvidos, o que apresenta o maior índice de criminalidade, ou um dos maiores, são os Estados Unidos da América. Enquanto, por exemplo, vários países europeus como a Suécia, a Dinamarca, a Finlândia, a Austrália, na Oceania, possuem índices de criminalidade que mais ou menos variam de 1 a 2 assassinatos para cada 100 mil habitantes, lembrando que no Brasil esse número chega a 35, 38 aproximadamente, tá? Para efeitos de comparação. Nos Estados Unidos, esse índice é de aproximadamente 5 assassinatos, quer dizer, 5 vezes maior do que nos países de menor índice de violência, mostrando então que não é o porte de arma à população que garante algum tipo de segurança. Eu estou fazendo essa reflexão para que as pessoas pensem. Então, assim, se você acredita nisso, então analisa os países com menor índice de violência, se foi dando uma arma para cada pessoa que conseguiram reduzir. É fácil de fazer essa comparação, ninguém precisa reinventar a roda. Eu não estou falando em tese, eu estou falando de índices, eu estou falando de números, eu estou falando de exemplos. E estou usando isso para que aqueles que me ouvem, toda vez que você pega uma informação ou alguém defendendo alguma coisa, pense dessa forma, compare aonde é que é assim,
né? Já existe provas concretas, existe uma pesquisa que nos leva a acreditar que é isso que deva ser feito. Assim também quando a gente fala sobre a redução da maioridade penal no Brasil. Eu não estou dizendo que isso não deva ser discutido. Eu acho que precisa ser discutido, sim. Agora, acreditar que esta é a solução para reduzir a violência. Então seria fácil eu fazer essa comparação sempre com os meus alunos em salas de aula. Se a ideia de que um jovem que comete crime, ele passará a ser punido como uma pessoa adulta, como um maior de idade, e isso vai reduzir a violência, então nós teremos que ter dados concretos de que o índice de violência entre aqueles que têm mais de 18 anos só diminui no Brasil, enquanto só aumenta o índice de violência entre os que têm menos de 18 anos. Porque isso seria, então, uma prova concreta que precisamos punir os jovens igual punimos os adultos. Ora, se o número de violência cresce igual ou mais entre aqueles que têm mais de 18 anos, é sinônimo de que essa não é a solução. Ainda que pudéssemos repensar, sim, a questão da maioridade penal. Essas reflexões eu faço não é tomando um posicionamento de ser contra ou a favor. Eu estou apenas fazendo reflexões de que a gente precisa pensar sobre vários ângulos sobre um assunto antes de você apoiar uma ideia, antes de você apoiar um posicionamento ou achar que aquela é a solução. Isso é relativamente fácil de ser feito, mas precisamos urgentemente pensar melhor sobre aquilo que falamos, defendemos e, sobretudo, aquilo que propagamos. E nós vivemos um momento agora no país muito estranho. Semana passada eu critiquei a escolha do ministro da Educação. E critiquei e continuo criticando. Passa longe de ser, num país que nós temos tantos especialistas em educação e pessoas altamente capacitadas, que uma pessoa indicada pelo Olavo de Carvalho, que a maioria dos brasileiros talvez não sabem quem é, né? Que é um sujeito que diz que a Pepsi-Cola faz adoçante com feto humano, né? Que é uma pessoa que diz que a indústria de cosméticos faz produtos com feto humano. Esse é o Olavo de Carvalho, que se julga filósofo e que foi quem indicou o ministro da Educação. Só por isso, para mim já é assustador o fato, né? Uma pessoa que é ministro de Educação que diz que o golpe de 64 precisa ser comemorado. Ora, ditadura é ditadura, não interessa se é de esquerda ou de direita e tem que ser condenada em qualquer lugar do mundo. E uma pessoa que vai assumir uma pasta da educação não poderia pensar desta forma. Isso é preocupante. O nosso ministro das Relações Exteriores, o futuro, acredita que o aquecimento global não passa de um discurso de um complô marxista global. Ora, nós estamos no século XXI. Esperamos que as pessoas se pautem, sobretudo aquelas que vão assumir cargos tão importantes, que elas se pautem pela ciência, que elas se pautem pelas pesquisas, por aquilo que nós conseguimos a duras penas evoluir, tanto na história da civilização quanto na história da pesquisa e da ciência brasileira. E sobre criticar ou não, porque agora assim, qualquer crítica que a gente faz, principalmente na rede social, a um posicionamento do futuro governo, parece que assim, você está contra o Brasil, que não sei mais o quê. Ora, no meu caso, semana passada, uma pessoa disse assim, quando eu critiquei, não, porque você tem que repensar suas ideias sobre educação. Uma pessoa que não é da área de educação, é óbvio que eu não sei tudo, é óbvio que eu não sou o dono da verdade, mas depois de mais de 30 anos na sala de aula, sou mestre em educação, estudo todos os dias sobre educação, sobre política, eu tenho as minhas próprias opiniões. Então, assim, eu não tenho que pensar sobre igual a esquerda pensa ou igual a direita pensa. Eu tenho capacidade mais do que suficiente para formar as minhas opiniões, que são minhas.
Não necessariamente tem que ser a dos outros, eu não quero impor as minhas opiniões a absolutamente ninguém, mas eu não abro mão de forma nenhuma de me manifestar como cidadão, como professor, como deputado, e vou continuar fazendo. E nós precisamos aprender, só um minutinho, presidente, para eu concluir, nós precisamos aprender a conviver democraticamente com ideias diferentes, com posicionamentos diferentes, e sobretudo, volto a falar aquilo que eu estava falando no começo. Muito cuidado com aquelas ideias que você defende, aquilo que parece ser o correto, que parece ser o certo, porque muitas vezes não é. Lembre-se da frase de que uma mentira repetida 1000 vezes torna-se uma verdade. E isso ficou comprovado na história da humanidade. Imagine agora que nós temos redes sociais e que uma mentira, uma versão, uma narrativa pode ser replicada milhões de vezes em poucos minutos, o dano que isso pode causar a um país, à nação e a todos nós. Muito obrigado, presidente.